Nós temos exemplos de como esses princípios tão importantes da doutrina social da igreja podem estar dentro de um ordenamento jurídico? Nós temos sim vários exemplos, mas 3 grandes exemplos na Declaração de Independência dos Estados Unidos e na Constituição Americana de como os princípios da doutrina social cristã devem estar na ordem jurídica de cada sociedade. Vamos ver juntos. Olá, paz de Jesus. Que bênção, estamos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Eu sou o Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos aqui juntos em busca do verdadeiro bem, né? Buscando, caminhando para que o ser humano chegue ao bem que ele almeja, né? Mas que infelizmente tantas vezes se desvia e acaba gerando tantos males e toma por bem o que na verdade é mal e realiza o mal e acaba lutando pelo mal ao invés do bem que ele na verdade quer. Temos visto tudo sobre a égide da doutrina social da igreja, do catecismo da igreja católica, do compêndio de doutrina social da igreja. Vimos então que, diante da sociabilidade humana, da necessidade do ser humano de ser social, a autoridade é uma coisa boa. Que haja autoridade, que haja, hoje nós diríamos, um Estado é uma coisa boa. Esse Estado, porém, ele não é uma finalidade em si mesmo, a finalidade dele é o bem comum. Ele precisa promover a dignidade da pessoa humana. E ele, então, ele tem essas finalidades que são separadas dele próprio. Mas que ele possui limites importantes. Um desses limites, o fato de que a soberania está no conjunto da população, não no próprio Estado destacado do conjunto da população. Então o Estado ele não pode agir contra o que é o entendimento, o interesse, a vontade da população. Ele tem que ser submisso a ela. E um limite maior ainda, mais importante ainda, que é a submissão à lei natural, ao direito natural, à lei moral natural, que é dada por Deus, né? O certo e o errado estabelecidos por Deus. O ser humano não pode inventar o que é bom e o que é mal, e ele não pode contrariar o que Deus diz que é bom e o que é mal. E se um Estado, ele passa a buscar aquilo que é contrário à lei moral natural, à vontade de Deus, ao bem moral que Deus estabeleceu, ele se torna iníquo, injusto, uma violência, abuso de poder, né? Que pode gerar objeção de consciência e mesmo a resistência. Hoje, eu queria dar uma parada, vai ser importante nós pararmos, para olharmos alguns critérios muito práticos de como efetivar esses princípios na vida de um Estado, né, no ordenamento jurídico, na organização estatal de um Estado. E por isso eu queria invocar 3 exemplos, 3 pontos dos Estados Unidos que fazem no seu ordenamento jurídico, que fizeram na sua história, muito bem isso historicamente. Que são exemplos a serem seguidos e que, porque fizeram, certamente são causa de todo o progresso havido naquele país. É porque ele conseguiu colocar na base do seu Estado esses critérios, esses bens que nós vamos mencionar, que certamente ajudou muito no seu desenvolvimento. Eu vou pegar um exemplo da Declaração de Independência dos Estados Unidos e 2 da Constituição Americana. Bem, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, para começar, os que estavam presentes a ela, não se queria, a independência não era o objetivo inicial ali. O objetivo inicial era que as 13 colônias permanecessem unidas à Inglaterra, mas que o rei da Inglaterra, que o governo inglês, respeitasse a Constituição inglesa em relação às colônias, e não fizesse manobras, atos e leis que tornassem os cidadãos das 13 colônias como cidadãos de segunda categoria dentro do Império Inglês, que era o que estava acontecendo. Diversos direitos que a Constituição inglesa reconhecia estavam sendo desrespeitados na Nova Inglaterra, né, nas 13 colônias. E se tentou, por incontáveis vezes, por muito tempo, se chamar o reino, o império, a se dar conta de que ele precisava reconhecer, ele precisava respeitar os direitos que a própria Constituição inglesa determinava. Mas não fez isso em um determinado momento, então disse não há outra alternativa senão nós buscarmos a independência da Inglaterra. Então, para justificar essa independência,
se eles fizeram essa declaração, dizer, olha, nós vamos ser independentes por causa disso. E diz assim, e aqui que importa para nós, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são cidadãos iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade, a procura da felicidade. Então aqui já tem diversos elementos. Parece que eles estão escrevendo baseados no compêndio de doutrina social da igreja. Parece isso. Então ela coloca assim, de modo como verdades evidentes por si mesma. O que ela está... Bom, o que está dizendo assim, todos os homens são criados iguais. Então, o ser humano é criatura. Está reconhecendo que Deus é o Criador. Dotados pelo Criador de direitos inalienáveis. Ou seja, ele está dizendo aquilo que o compêndio de doutrina social diz, que o catecismo diz, que é toda a lei humana está submetida a uma lei divina. Existem direitos inalienáveis dados pelo Criador. Logo, que não caberá a nenhum governo, a nenhum Estado limitar, restringir, derrubar, e que nenhum Estado sequer os criou. Eles foram tratados pelo Criador desses direitos inalienáveis. Cita como exemplos. Dentre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. O direito de procurar a felicidade. Verdadeiros, esses direitos são verdadeiros. Existem outros assim, poderia citar a propriedade, a intimidade, né? Mas então veja como faz bem a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Como reconhece bem, é um texto humano que ele é inspirado pela cultura cristã. O cristianismo que perpassa toda a vida do americano, do norte-americano, ele vai inspirar a sua declaração de independência. Olha, foi o cristianismo que ensinou isso para eles. E eles vão colocar isso num documento político seu fundamental. Mais do que isso, antes ele diz anteriormente, estas são verdades como que evidentes por si mesmas. O que ele está dizendo? Para que ele está dizendo? Que isso é a lei moral natural que todo homem tem inscrito no seu coração, a lei moral natural. Então é autoevidente para todo ser humano isso. Aquilo que Deus coloca, a verdade, o bem, ele está inscrito no coração do homem. Esses direitos são inalienáveis, ou seja, nenhum Estado pode retirar. Então, é muito bem colocado. E vai seguir a declaração que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. O outro princípio, o outro limite do Estado. A soberania está no conjunto da população, e não no próprio Estado. Então, os justos poderes do Estado, eles são dados pelo consentimento dos governados. Bom, e aí então, sempre que de qualquer forma de governo se torne destrutiva a tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-lo, aboli-lo e instituir um novo governo, baseando-se em tais princípios, organizando-lhe os poderes da forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e felicidade. Ele vai falar que a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. É ruim a instabilidade. Mas temos dado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis do que desagradáveis, abolindo formas que se acostumaram. Mas quando uma longa série de abusos, usurpações e tal vai acontecer, que era o que eles vão dizer que é o que vinha acontecendo com a Inglaterra em relação às 13 colônias, bom, então eles se viram obrigados a fazer a declaração de independência. Então, a declaração de independência então coloca esses princípios. Nós no Brasil, infelizmente, que eu conheça, não temos nenhum texto legislativo, nem texto fundamental da ordem jurídica que reconheça isso, que reconheça direitos que não estão sendo dados por aquele texto. Vejam, esse direito à vida, à liberdade e à procura da felicidade, dentre outros, ele não está dizendo que essa declaração está concedendo esses direitos. Não. Ele está dizendo que nós estamos reconhecendo que esses direitos são autoevidentes a todos os seres humanos e que eles são dotados pelo Criador e são inalienáveis. Nenhum Estado pode retirar. Nós no Brasil, como em muitos e muitos países, não temos isso no nosso ordenamento jurídico. Que bom seria se tivéssemos. E tendo os americanos isso na sua declaração, certamente é uma causa do seu progresso e do seu desenvolvimento. Segundo item, o primeiro, que está na Constituição dos Estados Unidos, no preâmbulo. O preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos diz assim: nós, o povo dos Estados Unidos. Tem até um discurso muito conhecido do ex-presidente americano Ronald Reagan, em que ele fala da importância desse nós, o povo. Ele vai dizer o seguinte:
Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça, assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, o bem-estar geral, garantir para nós e para os nossos descendentes o benefício da liberdade, promulgando e estabelecemos essa Constituição para os Estados Unidos da América. Veja a diferença para o preâmbulo da Constituição brasileira. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, Nos Estados Unidos, nós, o povo. No Brasil, nós, os representantes do povo, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte. Veja, de fato, num caso e no outro, eram a mesma coisa. Nos Estados Unidos, quando se fez a Constituição Americana, 11 anos depois da Declaração de Independência, 11, 12 anos depois de muitas discussões, todas aquelas disputas entre os federalistas e os que eram pela Confederação de Estados, as disputas ali, todo aquele pessoal, George Washington, Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, John Jay, James Madison, John Adams, Lafayette, todo aquele pessoal discutindo, indo nas colônias, conversando, dialogando nas assembleias locais. Bom, então votaram os delegados e fizeram uma Constituição. Era uma Assembleia Nacional Constituinte, eram delegados do povo. Quando eles escrevem o prefácio, eles não dizem nós, os representantes do povo dos Estados Unidos. Nós dizemos nós, o povo. O que isso quer dizer? Bom, para mudar a Constituição dos Estados Unidos, é preciso que se forme uma nova Assembleia Nacional Constituinte ou uma votação muito expressiva. Se reconhece, digamos assim, que existe um poder constituinte e que não se vai alterar de qualquer maneira. Da mesma forma que no Brasil. Isso não difere. Mas difere, na escrita está o fundamento da autoridade. A Constituição americana diz nós, o povo. No Brasil, nós, os representantes do povo. Quando nós lemos um e outro, veja, eu sou o povo. Ela dá a sensação a qualquer leitor que eu tenho que concordar com o que está escrito aqui. Sou eu, o povo, qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer sexo, etnia, raça, religião, eu sou o povo. E eu olho e eu me sinto na autoridade de dizer que eu tenho que concordar com aquilo ou não. Isso passa pelo meu assentimento. Quando nós olhamos a prefácio da Constituição brasileira, nós, representantes do povo... então foi o que eles decidiram. Foram os representantes do povo daquela época. Veja, essa construção literária do nós, o povo, ele transmite essa ideia tão cara à doutrina social da Igreja de que o titular da soberania é o povo em seu conjunto, é a população. Não eram aqueles representantes que tinham poder e agora não existem mais. Não, esse poder continua existindo no povo. Claro que ninguém vai pegar a Constituição e dizer eu sou povo, eu sou contra, eu vou desobedecer. Não é isso. Mas ele me permite olhar, não, eu sou povo e eu não concordo com isso. Eu vou ver com o meu vizinho se ele concorda, com o meu familiar, com a pessoa com que eu pessoal do meu trabalho, minha vizinhança. E se nós não concordamos, bom, isso aqui nós temos que mudar. Já no exemplo Brasil, eu não concordo com isso. Para começar, eu não me sinto estimulado a buscar com familiares, vizinhos, amigos, conhecidos, se nós concordamos com isso ou não. Porque nós não somos representantes do povo mesmo. Eleito em Assembleia Nacional Constituinte, tem que fazer uma nova. Para avaliar isso, tem que eleger uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Não vou fazer isso nunca, então nem vou olhar. Para começar, desestimula. Em segundo lugar, um exemplo, como dizia nos Estados Unidos, se nós todos não concordamos, bom, nós somos o povo. Aqui não. Aqui, bom, nós não concordamos. Mas agora, para nós mudar, nós temos que eleger uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Então, sensibiliza a população para estar atento à sua Constituição, para estar atento às suas leis, para estar atento e se sentir à vontade de peticionar, de se manifestar, de dizer, olha, nós não concordamos. Então, outro exemplo de como fizeram bem os pais fundadores dos Estados Unidos ao assim escreverem na Constituição. E o terceiro exemplo é a primeira emenda da Constituição americana, que diz assim: o Congresso não legislará no sentido de estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos, ou cerceando a liberdade de palavra, ou de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente e de dirigir ao governo petições para a reparação de seus agravos. A construção da frase começa com o Congresso não legislará. No Brasil, na Constituição Federal, nas legislações, tem que dizer o governo garantirá, o Congresso garantirá isso, fará isso. Então, nesse exemplo da primeira emenda da Constituição Americana, está uma determinação de inação. O Congresso não pode.
a questão da religião, o livre-pensamento, de liberdade de culto, de palavra, de expressão, de imprensa, e de reunião pacífica, e de petição ao governo, existem, ponto. Não cabe a nenhum governo, a nenhuma assembleia, a nenhum congresso, a nenhum poder judiciário, a nenhuma corte restringir, regulamentar. Não, ele está ali. Isso dá. Porque na prática, o que acontece é que daí então o Congresso, ou o governo, ou uma corte determinada, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, outras cortes, essas entidades todas, mas não. Peraí, eu tenho que garantir a segurança pública. Então eu vou fazer isso, eu vou determinar tal. Não. Coloca como o autor, como se quem estivesse dando o direito, como se quem tivesse que fazer, fosse ou o governo, o Poder Executivo, ou o Congresso, o Poder Legislativo, ou o Judiciário, ou a Suprema Corte. E não é. Isso são direitos da população, de cada pessoa. Então o Congresso não legislará. Porque se ele legislar, ele vai impor limites, ele vai colocar coisa, ele vai regulamentar, ele vai dizer, mas tal coisa não pode, tal coisa não pode. Não, o Congresso não regulamentará, não falará sobre isso. Ele coloca, dentro dessa ideia da soberania do povo, ele coloca limites aos poderes que vão ser instituídos, desde já, ao invés de empoderar. A saúde pública é dever do Estado. Bom, então o Estado vai dizer como que tem que ser e tal. A educação é o Estado que vai dizer, ele vai dizer como que tem que se ensinar. Não. 3 exemplos de como a experiência norte-americana, a experiência que veio da experiência constitucional inglesa, muito nascida da cultura cristã, católica e protestante, né? Antes do anglicanismo, do catolicismo, mas do cristianismo. Colocou essas balizas tão bem colocadas e que nós deveríamos nos espelhar e tentar que as nossas instituições tivessem reconhecimentos semelhantes a esses que estão na Declaração de Independência na Constituição Americana para nós. Não quer dizer que nós temos um problema grande no Brasil, não, mas são exemplos de como nós podemos melhorar. Por exemplo, se nós tivermos a oportunidade de corrigir isso, seria bom corrigir nesse sentido. Nós vamos chegar mais perto do verdadeiro bem. Se nós corrigirmos isso, vai facilitar, vai ser um meio para facilitar. Isso que a nossa série quer fazer aqui. Né? Buscar o verdadeiro bem, bom, quais alguns caminhos? 3 exemplos de como se pode seguir aquilo que a doutrina social da igreja diz. Bicho, isso é claro, é séculos antes da edição do Compêndio de Doutrina Social da Igreja, um século antes da primeira encíclica de doutrina social, Rerum Novarum, mas a doutrina social da igreja não começou com o compêndio, não começou com a encíclica Rerum Novarum, ela começou com Jesus Cristo. Né? Esses documentos mais recentes apenas colocaram em ordem, mas esses princípios já são princípios cristãos desde os primeiros cristãos, desde as primeiras comunidades. Que bom se nós conseguirmos colocá-los na nossa sociedade. Tá bem? Se você gostou, curta, compartilhe, divulga, se inscreva no canal. Conheça as nossas outras séries também. Deus abençoe a todos e até a próxima.